Bom dia galera, tudo bem? Bom, como prometido aí para vocês, certo? Vou fazer aqui agora a correção dos exercícios da página 32. Lembrando que esses exercícios eles servem como parâmetro para vocês verificarem aí mais ou menos como que vocês foram nesses exercícios, tudo bem? Bom, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou resolver, ó, é o exercício 1 da página 32, e é claro, eu vou fazendo aí na sequência, beleza? O primeiro exercício, ó, ele fala a seguinte situação. Coloca assim, ó. Dois corpos pontiformes de carga Q1 e Q2 encontram-se no vácuo a uma distância d. Então, ó, ele falou que existem dois corpos, um que ele chamou de Q1 e o outro que ele chamou de Q2. Ele falou que esses dois corpos, certo? Eles estão no vácuo. Se é no vácuo, eu já tenho que considerar a constante sendo 9 vezes 10 a nona, certo? E eles estão a uma distância d, tudo bem? Então, eles também estão numa distância d. Aí ele pergunta, né, o que acontece, determinem a força, né, caso nós pegue essa distância e aumente em 2 vezes, beleza? Então, ó, vamos lá, o primeiro exercício aqui, ó, se nós pegarmos a força e aumentar em 2 vezes essa distância, o que que acontece? Bom, tudo isso baseado na formulinha de Coulomb, né, galerinha? Então, vamos lá, ó, qual que é a fórmula de Coulomb? Força é igual a uma constante vezes Q1 por Q2 dividido pela distância ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, certo? Lembrando que as cargas sempre em módulo para garantir um resultado positivo, beleza? Então, ó, essa daqui é a formulinha da lei de Coulomb. Então, olha só, o que que acontece? O que que acontece com essa força caso eu pegue a distância, certo? E aumente ela em 2 vezes. Lembra? São grandezas inversamente proporcionais. Eu posso fazer isso daí de uma maneira direta ou simplesmente tentar utilizar valores. Como ele não deu valores para a gente calcular, nós vamos ter que resolver de uma maneira direta. Então, ó, como que fica isso daqui? Ó? A força ela é igual, certo? A força é uma grandeza vetorial, então tá aqui. A uma constante vezes Q1 por Q2 dividido por uma distância ao quadrado, só que nós pegamos essa distância e aumentamos em 2 vezes, então vai ser 2 vezes a distância ao quadrado. Então o que que acontece com a força quando eu aumento a distância em 2 vezes? Lembra, ó, se eu peguei a distância e aumentei ela em 2 vezes, tem que acontecer um inverso com a força, já que são grandezas inversamente proporcionais, só que ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer com essa força? Eu vou pegar essa força, vou dividir ela por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. Como eu estou dividindo, então isso significa que a minha força, ela diminuiu, eu vou colocar certinho aqui para baixo, diminuiu em 4 vezes. Beleza, galera? Tudo bem? Exercício tranquilinho por enquanto. Bom, agora vamos para o B. O que diria, então, o exercício B? O exercício B, ó... Vou trocar aqui a caneta, que essa não tá legal. O exercício B, ele é justamente, né, o oposto. Ele fala assim, o que que acontece com a força se nós dobrarmos os valores de Q1 e Q2? Então, você vai pegar Q1 e Q2 e você vai dobrar esses valores, certo? Então, vai ficar o quê? 2 vezes Q1 e 2 vezes o Q2. Então, ó, pegando sempre como base a lei de Coulomb, então como é que fica isso aqui, ó? Força é igual a constante, certo? Vezes Q1 por Q2, vou deixar aqui, ó, Q2, certo? Esses valores sempre em módulos, dividido pela distância ao quadrado, isso. Só que aí, ó, lembra o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora essas carguinhas Q1 e Q2 e nós vamos dobrarmos esses valores, né? Então vai ficar como? Força é igual a constante vezes, eu vou pegar Q1 e vou dobrar Q1, então vai ficar 2 vezes Q1. Vezes também o Q2 que ele pediu para dobrar, então vai ficar 2 vezes Q2. Dividido pela distância ao quadrado. Aí lembra, qual é a formulinha, né? A formulinha da lei de Coulomb é essa daqui.
A força ela é diretamente proporcional às carguinhas e inversamente proporcional à distância. Nós acabamos de fazer um exemplo quando ele era inversamente proporcional. Agora nós temos que fazer um exemplo quando ele é diretamente proporcional. Então quando eu pego essas carguinhas e eu dobro ela, eu dobrei a primeira e dobrei a segunda, então ao todo é como se fosse 2 aqui com 2 aqui. Então eu estou dobrando 4 vezes, não estou esse valor? Então, ó, se as carguinhas são diretamente proporcionais à força, se eu tô dobrando 2 aqui, dobrando 2 aqui, então é 4 vezes. Então, a minha força, ela vai ser 4 vezes o valor que eu tinha antes, porque elas são diretamente proporcionais. Tudo bem, galera? Beleza? Então, esse daí foi o primeiro exercício A e B, tudo bem? Em sequência, eu vou realizar agora o exercício 2, 2A e 2B. Bom, vamos lá. Como que ficaria então o exercício 2? O exercício 2 também bem tranquilo. Ele fala assim, ó, né, ó, no exercício 2, vamos lá. Considere um corpúsculo de carga elétrica de 20 microcoulombs. Então você tem um corpo, vou representar aqui, ó, um corpo qualquer, certo? E ele tem 20 milicoulombs. Então ele tem 20 milicoulombs, tudo bem? Mili significa que o exponencial tem que ser elevado a menos 3, lembra? Mili, micro, pico, nanocoulomb, certo? Então, ó, se é mili, então é porque é 20 vezes 10 a menos 3, isso, tudo bem? Então, olha só, eu tenho um corpúsculo aí que tem uma carga elétrica de 20 milicoulombs e um outro neutro. E aí você também tem um outro corpo, que eu vou colocar aqui, ó, só que ele agora está neutro. Beleza? Então, ó, tem um corpo carregado e tem um outro corpo neutro. Aí ele pergunta, ó, existe uma força elétrica entre eles quando eles estão próximos? Aí você tem que lembrar da apostilinha número 1, não é? Então, ó, você tem um corpo que está carregado e ele está próximo, deixa eu melhorar isso aqui, e ele está próximo de um corpo que está neutro, certo? Então, ó, você tem um corpo carregado de 20 vezes 10 a menos 3 e você tem um corpo que está neutro. Lembra o que significa ser neutro? Ser neutro significa ter quantidades iguais de prótons e de elétrons. Então, ó, você tem um corpo que está carregado. Como ele não falou se é positivo ou negativo, esse valor aqui, como ele não afirmou negativo, vamos considerar sendo positivo esse valor, certo? Então, o que acontece? Você tem um corpo que está carregado positivamente e ele se aproxima de um corpo neutro, né? O neutro ele tem positivo e negativo. Então, o que o corpo positivo vai fazer? Ele vai atrair esse corpo neutro. Então, existe sim uma força e vai ser uma força do quê? De atração. O corpo que está carregado vai atrair esse corpo neutro e depois a gente já sabe, né? Esse corpo neutro vai assumir o valor da carga desse corpo que está carregado, não é isso? Então, ó, existe sim uma força e essa força eu acabei de desenhar aqui que seria a força de atração, tudo bem? Então, nós teríamos uma força de atração entre esses dois corpos. E aí, ó, galerinha, agora vamos para o exercício B. Como que ficaria então o exercício B? O B também é tranquilo, ele fala assim, né, ó. Podemos determinar o valor da força elétrica entre esses corpos utilizando a lei de Coulomb? Tranquilo. Como que a gente faz para determinar a força de um corpo? A força de um corpo, nós precisamos utilizar a lei de Coulomb. Força é igual a uma constante vezes o valor da carga 1 pelo valor da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Tem duas situações aí que são problemáticas. Quais são? Tá vendo aqui, ó, eu preciso do Q1 e preciso do Q2, não é? Se eu preciso de Q1 e preciso do Q2, eu preciso de dois corpos que estejam carregados. E ele afirmou lá no início que um corpo está neutro. Se um corpo está neutro, ele não tem valor de carga. Isso daí pode acontecer uma eletrização e depois, no futuro, ele pode se eletrizar. Mas no primeiro momento, ó, ele está afirmando para nós que esse corpo está neutro. Se nesse primeiro momento esse corpo está neutro, não tem como aplicar na forma, né, da lei de Coulomb para tentar determinar o valor da força, porque eu preciso das cargas para conseguir calcular. E depois também tem um outro problema, eu preciso da distância na lei de Coulomb. Se eu não tenho a distância na lei de Coulomb, fica também impossível da gente calcular, caso ele também não dê dados para a gente, né, determinar essa distância. Então, ó, ele pediu para a gente determinar a força, porém,
uma das cargas é neutra, então ó, já não pode, porque ó, precisa ter uma carga. Eu preciso da carga do 1, eu preciso da carga do 2. Se é neutro, então tá sem carga, certo? E ele também não passou a distância. Ou seja, não é possível utilizar a lei de Coulomb, então, para, né, determinar a força elétrica aí desses corpos. Tudo bem, galera? Bom, finalizo aqui esse vídeo com a correção do exercício 1, A e B, 2, A e B. Na sequência, eu volto com a resolução do exercício 3, tá bom, galerinha? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.